Você vai ouvir agora uma mensagem gravada no culto do Ministério Jovem Way, da Igreja Assembleia de Deus de Nova Petrópolis. Pai, nós estamos aqui essa noite para Te ouvir, Deus. Nós estamos aqui porque nós ansiamos a Tua voz. Nós estamos aqui, Pai, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Neste momento, Pai, onde nós entregamos os nossos louvores a Ti, nós queremos Te agradecer porque nós podemos, Pai, mediante o sacrifício de Cristo, chegar diante da Tua presença para Te oferecer algo, Pai. No nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, fala conosco essa noite através da Tua palavra, Deus. Fala conosco, Pai, para que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas venhamos sair daqui, Pai, transformados, Pai, com os corações cheios da Tua presença, Deus. Com os corações, ó Pai, plenos da Tua alegria, Deus. Com o coração cheio, Senhor, da Tua bondade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha total controle das nossas vidas nessa noite. Que tudo, Pai, venha a acontecer conforme a Tua vontade, Senhor. Nós queremos, Pai, nós Te queremos, Senhor. Nós Te queremos. Agradecemos o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa noite, gente. De novo. Alegria. Um baita desfibrilador. Quem sabe o que é um desfibrilador? Tem alguém na área de saúde aí? Desfibrilador é o famoso afasta. Afasta! Tá dizendo que você tem no peito. Pode ligar a luz aí, por favor? Por gentileza. E a alegria, no nosso caso aqui, agora estou falando igreja local mesmo. Eu sempre falar igreja de Cristo na Terra, não, estou falando de igreja local. A alegria, ela vai funcionar, eu creio isso, ela vai funcionar como um desfibrilador direto no coração. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo um dia onde a nossa igreja local, ela está apática. Eu não ouso dizer morta, mas ela está bem... Quem sou eu? Ela está bem estranha. E eu trouxe esse assunto hoje para a gente conversar, porque eu tenho certeza de que o nosso remédio, o que a gente precisa na nossa vida para a gente contagiar os nossos amigos, a nossa família e a nossa igreja é a alegria. E nós vamos ver o porquê disso. A nossa igreja está visivelmente sem alegria, visivelmente. Não basta olhar, não precisa olhar muito pertinho para ver. Se vem aqui, por exemplo, hoje, eu vou dizer assim para vocês, a gente conhece bastante igreja por aí, musicalmente falando, o louvor que nós tivemos hoje aqui, tirando a parte do carrão, foi algo assim que não é em qualquer lugar que a gente encontra. Tava legal. Não, tava mais ou menos. Alegria. Tava massa o carrão. E tipo, a gente olha no rosto da igreja, não estou dizendo, não é, a culpa é minha porque a igreja tá desse jeito, não é isso. Mas estou dizendo, nós como igreja, a gente olha para o rosto da igreja, ele está simplesmente descaído mesmo. E não precisa olhar muito profundamente para ver. É sério isso, é seríssimo. Eu tive até não, isso é interno. Mas eu acho que nós temos a capacidade de contagiar. Nós temos a capacidade de contagiar. Mas só vamos conseguir contagiar alguém com alguma coisa quando nós tivermos. Vocês concordam comigo? Por exemplo, semana eu estava gripado. Nossa, gente, Deus é tão sábio, porque se eu particularmente fosse sofredor de um parto, eu acho que eu morreria nos 3 primeiros minutos. Eu sou muito covarde para a doença, gente, é sério. Aí eu tava com minha gripe, meu violão eu deixo para o Mateus, minha Bíblia para a Marlise. Já estava fazendo testamento, gripado. Tem como eu contagiar alguém com gripe se eu não estiver com gripe? Óbvio que não. Então o mínimo que a gente tem que ter para contagiar alguém com alegria é ter o quê? Alegria. E eu fiz um estudo muito interessante, porque
Ontem, na sexta-feira, passei o dia todo tentando escrever isso. Passei boa parte da noite de sexta e eu estava querendo falar sobre uma outra coisa, nada a ver com alegria. Aí hoje de manhã, com aquele sol que apareceu assim, eu saí na rua assim, parecia um Sméagol, assim, olhando para fora da caverna assim, nossa, o sol na rua. E na hora me veio esse tema no coração, alegria. E eu me sentei ali na frente do caderno ali. Não, gospel. Cara, veio muita palavra de Deus no meu coração sobre isso. E eu fiz um pequeno estudo com 46 páginas, tô brincando. É sério, gente, não tem 46 páginas, fica tranquilo. Sobre esse tema, alegria. Uma rápida dinâmica sobre isso. Quer ver uma coisa? Olhem para mim. Ó, viu? Ó. Cara, eu sorri para você, eu sorrio de volta. Não importa, meu sorriso não é dos melhores, mas você sorriu de volta para mim. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Cara, a alegria, ela é contagiante. Ela é contagiante. E é isso que eu quero ver com vocês aqui. A alegria do mundo. Por que não? Hoje, por exemplo, hoje é sábado, 9 horas da noite, não está muito frio, não está chovendo. Que dia do mês é hoje? 14, dia 16 é segunda. Estou precisando de fone de ouvido. E que mais que eu estou precisando? Só fone de ouvido. 36 anos, gente do céu. O pessoal tá com dinheirinho ainda. Onde é que o pessoal tá? Tá no risca-faca, nego. Tá, ó. Tá bailando, fazendo coisa mais elevada aí. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a alegria que a gente tem aí fora, que eu tinha antes de conhecer a Cristo, era muito diferente da alegria que eu tenho hoje. Não era essa alegria tranquila. Eu saía no sábado à noite, ficava até às 6 da manhã, dançando e fazendo coisa que não devia, aí chegava em casa, e aí? Tudo aquilo passou, ficou. Essa é a alegria do mundo. Essa é a alegria que a gente tem fora, que é uma alegria que o pessoal chama de fugaz. Ela acontece, beleza, é alegria, não vou dizer que não. Aquela sensação de euforia, aquela, poxa, que legal que está sendo. Mas e depois? E às vezes a gente faz algumas coisas no ápice da alegria que a gente vai se arrepender depois. Salmo 16:11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença existe plenitude de alegria. Na presença de Deus existe uma alegria completa. Algo pleno quer dizer completo. Então, na presença de Deus existe alegria completa. Imagina, o que vocês podem imaginar de uma coisa alegre? Na presença de Deus existe. Nós que cremos em Deus temos motivos muito mais do que suficientes para sermos o povo mais alegre do mundo. Sabiam disso? Eu escrevi alguns tópicos aqui para a gente, rapidamente, bem tranquilo, o que eu gostaria, mas isso eu, Leandro, falando, o que eu gostaria de causar em vocês aqui, em nós, é o impacto tal de que vocês realmente colocassem a mão na consciência e dissessem assim, ó, caramba, eu tenho motivo de sobra para me alegrar. Eu tenho motivos mais que suficientes para parar de reclamar. Eu tenho motivos, por exemplo, caramba, quer ver meu humor acabar meu pacote de dados na internet. Nossa, acaba o meu dia. Gente, de novo, o que eu quero intentar com vocês com isso, com esses pequenos tópicos que eu coloquei aqui, é para a gente entender que a gente tem todas as ferramentas, todos os motivos para ser o povo mais feliz da Terra. Vamos lá, por quê? Número 1, se não fosse por Jesus, nós estaríamos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados. Número 1, só aí podia parar, que a graça de Jesus, que é com o Espírito Santo, podemos ir embora. Só aí já podia parar. Se não fosse por Jesus, nós estaríamos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados. Já viram algum filme, alguma reportagem, uma coisa do tal do corredor da morte, nos países que tem pena de morte? Já viram, né? Tem aquele filme que todos nós conhecemos, é A Espera de um Milagre, filme top.
que o cara tá passando lá pelo corredor na morte lá, indo para a execução dele, para condenar a morte, e os outros presos falam o quê? Morto passando, só que o cara tá vivo. E os caras, morto passando. Ou seja, naquele corredor que ele estava indo, ele só saía dali no saco preto. Só saía dali morto. Estava no corredor da morte. E era exatamente assim que a gente estava quando Jesus morreu por nós. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto aqui, mas a gente precisa tocar. Para onde nós iríamos se Jesus não tivesse pago o preço por nossas vidas? Está lá em Mateus 13, 4, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, o pecado, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos, separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, se a gente não tivesse tido a oportunidade de Jesus ter morrido por nós, nós estaríamos provavelmente fadados ao inferno. Inferno, sim, o inferno é uma doutrina bíblica. O inferno sim existe. Existem algumas religiões ou seitas ou teologias que afirmam que o inferno não existe, que tu morreu, acabou. Ou tu fica um tempo lá, dá um tempo, daqui a pouco, deu. Beleza, pode sair daí. Já pagou tudo da vida. Aí tu deixa de existir. Gente, é mentira. A Bíblia fala em tormento eterno. A Bíblia fala em fogo que queima e o bicho não morre. O inferno sim é uma realidade. Eu não gosto muito de falar, mas está lá. Bem longe. Que a gente não vai querer passar nem perto. Então, se não fosse por Jesus, nós estaríamos condenados à morte. Só aí, não precisava nem negociar, é motivo suficiente para a gente ir de sorriso de orelha a orelha o dia todo. Mas vamos lá. Efésios 2:1 diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Tipo assim, ó, a gente estava realmente condenado, já tinha batido o martelo. Pode pegar a tua Bíblia. Sem Jesus, a gente estaria condenado. Mas olha o que dizia Efésios 2, 4, 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos nós mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A graça, o que é a graça? A graça é algo que nós recebemos, mas não merecemos e não temos como pagar. Mas olhem só, olha essa frase que interessante. A graça é de graça. Confere? Mas manter-se nela custa tudo. Existe uma doutrina chamada uma vez salvo, sempre salvo. Igreja presbiteriana americana, batista americana, não sei. Que negócio, se tu aceitou Jesus, fica tranquilo que tu vai para o céu. Não importa se tu botar os 2 pés dentro da jaca. Assim, não tem problema. Tu já confessou a Jesus como teu Salvador, está salvo. Não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia diz que a gente deve orar e vigiar o tempo todo. E assim como nós obtemos a graça, obtemos o perdão, a gente tem sim condições de cair. A gente tem sim. E nós somos propensos a isso. Então, a graça é de graça, mas manter-se nela custa tudo. Que palavra pesadinha, né? Vai dar tudo certo. Alegria. Olha só, a gente estava falando antes ali daqueles que praticam iniquidade serão lançados na fornalha acesa. Mas olha o que diz em Mateus 13, 4, 3, no decorrer daquele texto. Então, os justos, quem são os justos? Vamos lá. Justos são as pessoas que foram justificadas. Não quer dizer que elas são, não, olha, eu sou justo, eu sou uma boa pessoa. Não, aqueles que foram justificados, aqueles que aceitaram o sacrifício que Jesus fez na cruz e por causa disso eles foram feitos justos. Então, eu vi uma vez uma explicação muito legal que quando Deus olha para a gente, nos nossos pecados, e quando a gente tem Cristo como nosso Salvador, quando a gente aceitou Ele como nosso Salvador, Ele olha para a gente e Ele vê o sacrifício de Cristo.
Isso é justificação. É quando a gente tem uma culpa, mas Jesus abraça aquela culpa e diz, não, eu vou pagar esse preço. Isso é ser justo. Então, voltando, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. As pessoas que rejeitam a Cristo, as pessoas que não querem um compromisso real com Ele, as pessoas que acham que a sua vida, os seus prazeres, as suas cobiças são mais importantes do que servir a Cristo, que não é difícil, elas estão indo para o inferno. Mas aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, esses vão estar junto do Pai. Isso é motivo mais do que suficiente para a gente se alegrar. Amém? 2 amém. Estamos na ideia. Vamos lá. A segunda é a seguinte. Nós temos motivos mais do que suficiente para sermos alegres, ou termos alegria, que nós somos amados com o amor mais puro, poderoso e incondicional que já existiu. Filipenses 2,6 diz assim, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem fez isso foi Jesus. Para pensar. Cara, Jesus é Deus. Ele estava lá na glória, tranquilo, sendo servido pelos serafins, pelos querubins. Estava tranquilão lá. Aí estava o Leandro lá que não conseguia seguir aquilo que ele tinha falado através dos profetas. O que Jesus fez? Eu vou lá. Cara, imagina só, gente. Jesus, eterno, Deus, cara, é Deus. Ele se fez homem para vir dizer aqui, Leandro, vem cá, não é assim, filho. Vem cá, vou te mostrar como é que é. Tu não entendeu? Vou desenhar para ti. Anda comigo. Caramba, ele começou a mostrar como é que fazia. Ele começou a mostrar, se eu está vendo como eu estou fazendo? É assim, jovem. É assim. Imagina só o que ele fez. Olha o tamanho desse amor. Só que isso não foi assim, eu simplesmente chegou aqui, não, eu sou Deus, vou mostrar para ele como é que faz, vou embora. Negativo. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus sentiu frio, Jesus teve fome, Jesus sentiu dor. Jesus ia no banheiro, gente. Jesus suava, Jesus tinha asas às vezes, porque ele caminhava muito, e ele tinha que tomar banho dele. Ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. E ele fez isso para mostrar para a gente o caminho e para ser o caminho de volta para o Pai. Então nós temos motivos mais do que suficientes para ser alegres, porque nós somos amados com o amor mais puro, poderoso e incondicional que já existiu. Outra, nós temos a oportunidade de ter uma vida de paz. Temos a oportunidade de ter uma vida de paz. Cara, eu não sei vocês, mas os dias de hoje, para mim, além dos dias estarem sendo mais curtos, dá a impressão de que tudo é mais difícil. Não sei se a treta é comigo, mas é tudo muito difícil, gente. Não sobra dinheiro nunca, a gasolina não para de subir, a pizza já está 38 conto. Isso sim é uma coisa grave. Eu lembro quando a pizza era quanto, amor? 22 reais era a pizza, e não faz muito tempo. Gente, tempos difíceis, por causa da pizza também, mas assim, quando nós temos a oportunidade de ter uma vida em paz. João 14:27 diz assim, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe o seu coração, nem se atemorize. O que eu quero dizer com isso? No mundo, quando nós dizemos mundo, é conjunto de coisas comandadas pelo inimigo. No mundo, a paz está relacionada com pessoas, coisas e situações. Quantos aqui não se sentem em paz sabendo que sobrou quinhentão no mês com tudo pago? Pagou tudo mesmo. Tô com quinhentão no bolso. Cara, tu te sente assim, flutuando. Oh! Quem tá sorrindo? Não, tô com quinhentão ainda, que não sei o que vou fazer com 500 pila. Sobrou, gente. Nunca aconteceu comigo, mas vai que alguém aí, sabe? Imagina só,
A pessoa fica em paz, não me vem que o cara fica, não, estou tranquilo, estou com vontade de comer uma lata de Moça Festa lá de coco. Compro lá 3 contos, beleza. Eu tenho dinheiro. Isso traz paz, uma certa paz. Quando eu estou bem com a minha esposa, com o meu filho, com o meu chefe, isso me traz paz. Quando o meu trabalho ele é estável, são coisas que trazem paz, a gente fica tranquilo. A gente não precisa amanhã acordar, eu tenho que procurar emprego e tal. Se alguém está precisando de emprego aí, vamos orar. Eu não tenho emprego, mas vamos orar, que Deus vai abençoar. Quer dizer, eu tenho o meu emprego, mas o meu emprego eu não posso passar para vocês, senão eu vou ter que orar. Mas orar é sempre bom. Mas a paz que Cristo disse, a minha paz eu dou para vocês, não a que o mundo dá. Que paz é essa? É a paz em meio a qualquer situação. Imagina, cara, o maior exemplo que eu vejo de ter a paz que Deus tem é a vida de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó foi um cara lá que simplesmente começou a ser provado de uma maneira que ele perdeu a saúde dele, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o seu respeito. Imagina, Jó era um dos homens mais ricos da terra dele. Aí a Bíblia diz que se abateu uma doença tão grande nele que ele começou a dar feridas no corpo dele que se coçava com um caco de telha. Estava assim no fiapo do aipim. Estava no encaixe do CD já. E os filhos morreram todos de uma vez só, 10 se eu não me engano. Deu lá um vendaval e matou boa parte do gado dele. Você foi, boi com as cordas. E olha o que ele falou em Jó 19:24. Nessa situação que eu falei para vocês, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. E o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. E dá para entender isso, gente. O cara estava... A esposa dele chegou e falou o seguinte, amaldiçoa esse teu Deus e morre. É melhor? Imagina. E ele disse, não, tu está falando que nem uma maluca, porque quando estava tudo bem, estava tudo bem. Agora quando está mal, Deus não é mais bom? Sim, ele continua sendo bom. E isso é o que vejo aqui, a paz em meio a qualquer situação. Sabe? Nós temos essa paz. O próprio Jesus disse aqui, deixo para vocês a minha paz. A moeda está pegando. Mas se a gente está ligado com Cristo, se a gente está na videira mesmo, a gente tem paz, até em meio às dificuldades, em meio à dor, em meio à luta, a gente tem essa paz. E isso é motivo de sobra para a gente estar alegre. Outro motivo para a gente estar alegres é que nós somos cuidados nos mínimos detalhes. Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vou ler de novo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. É interessante dizer assim, que todas as suas necessidades. E nem sempre a gente entende que necessidade e desejo, tipo assim, eu quero, mas eu preciso realmente? Poxa, Deus abençoe. Eu quero realmente aquilo, mas eu necessito daquilo. Deus sabe. E Ele supre cada uma delas. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E olha lá em Salmos 37:4 diz aqui, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Nunca me esqueço, uma vez eu servi aqui em Nova Santa Rita. Eu estava entrando no quartel de manhã, assim, às 7:30 da manhã, deu vontade de comer peixe hoje, mas 7:30 da manhã. Queria comer peixe hoje. Cheguei, tomo um café, na hora do almoço, entro no rancho, peixe. E eu, não pode ser. É muito mimo, gente, é muito mimo. E quando diz aqui, que a sua felicidade esteja no Senhor, tem uma outra tradução que diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleitar-se no Senhor tem o sentido de faça dele o seu prazer, a sua alegria. E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração quando tu estiver ligado com Ele. Sabe, agora eu estou desmembrando completamente certas igrejas que tu chega, vem para Jesus que tu vai ter carro novo. Sim, carro zero, porque Jesus teve carro zero. Tá maluco, né? Jesus teve carro zero. Sim, Ele montou um burrinho que nunca foi montado. Gente, sai dessas.
Não, porque você tem que ter uma casa própria. Mas como se Jesus, ele diz que o Filho do Homem não teve de repousar a cabeça? De onde é que Jesus tinha casa nova, carro do ano? Entende? Então, ele satisfaz os desejos do teu coração quando está ligado com Ele. Mas primeiro tu tem que estar ligado com Ele. Outro motivo para a gente ter motivo de sobra para estar alegre é que nós somos restaurados. Quando fala em restaurados, por exemplo, um quadro. Vai lá o restaurador de quadros, o que ele faz? Ele vai refazer as cores, ele vai retirar alguma marca do tempo, ele vai deixar aquele quadro bonitaço de novo. Isso é restaurar um quadro. E é isso que Deus faz com a gente. Olha o que diz lá em Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar de afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Mas eu queria ter aqui a primeira parte do versículo, quando diz aqui, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Gente, Deus ele pega a gente de uma maneira e ele fala o seguinte, ele olha, vamos mexer aonde aqui? Mas isso eu estou falando quando a gente entrega a nossa vida a Ele. Então, Jesus, cuida de mim. Eles vão, vem cá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Como alguém que vai restaurar um quadro. Essa tua cor aqui, ela já está muito apagada, vamos renovar essa cor. Aqui, esse detalhe está riscado, vamos retirar o risco. E ali ele vai mexendo na gente. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo aconteceu com ele. Ele simplesmente caiu no mundo, foi viver a vida dele. A Bíblia fala em dissolutamente, quer dizer, gastando sem responsabilidade nenhuma. Ele pegou a herança dele e foi gastar com China, correu muito, desculpa o palavreado, mas... E foi fazer tudo que não prestava com o dinheiro do pai dele, que era a herança dele. Aí um dia, ele voltou para o pai dele. A Bíblia diz que ele tinha comido comida de porcos, eu imagino o filho pródigo voltando para a casa do pai dele, todo sujo, fedorento, com a roupa maltrapilha, sofrido mesmo. E a Bíblia diz o seguinte, que vendo o seu pai à distância, correu ao seu encontro, se lançou ao pescoço dele e o beijou. Agora imagina a cena. Imagina se o pai dele chegasse assim, olha lá meu filho, vem cá rápido, dá um banho nele, coloca uma roupa e um perfume e traz aqui que eu quero abraçar e beijar ele. Não foi isso que ele fez. Ele primeiro recebeu de volta e depois ele cuidou dele. Já viram aquele versículo bíblico que não está na Bíblia? Vinde como estáis, mas não permaneça como veio? É bíblico, mas não está na Bíblia. Já viram? Eu acho que se originou nessa passagem. Porque o pai dele aceitou ele como ele estava, mas não permitiu que ele continuasse do jeito que ele estava. O que ele fez? Banho, vestes, ou seja, roupas novas, e também diz a Bíblia que ele colocou sandália nos seus pés e um anel no dedo. O que ele restituiu? Restituiu a filiação e a autoridade daquele garoto que tinha se afastado. 2 Coríntios diz assim, 2,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E olha que interessante. Portanto, se alguém está em Cristo. Os professores podem imaginar, esse verbo estar no presente. Concordam comigo? Se alguém está. Não é se alguém esteve, se alguém foi lá e aceitou Jesus. Não, aquele que está. Se a gente lê essa passagem no tempo que Paulo escreveu, a gente lê hoje, o verbo está no mesmo tempo, que é o tempo presente. Então, se a gente está andando com Cristo, a gente é nova criatura. Todas as coisas se passaram. Todas. Mas tu não tem ideia do pecado que eu cometi. Então, vai lá em Miqueias 7,19, que diz assim, então lançará no mar de esquecimento teus pecados, para não se lembrar dele. Deus disse isso, Deus fez isso. Ele não se lembra mais daquilo que tu pede perdão para ele e que tu abandona. Ele simplesmente esquece. Imagina, Deus lembra aquele que eu te fiz? Não lembro. Claro, Deus lembra, mas entenderam, né? Quando Jesus estava na cruz, ele disse uma palavra, em, sei lá que língua é aquela, tetelestai, que significa está consumado. Ou seja, essa palavra foi até encontrada em manuscritos aí, em documentos de dívidas, assim, que foram quitadas. Tipo assim, tu vai lá na C&A, aí tu compra em 10 vezes aquela japona.
sem juros, só que não. Vai lá, 10 vezes. Aí quando tá no finalzinho, ó, 10 de 10. Pagou? Oh, glória! O rico não tem isso, né? Não tem a alegria de pagar a última prestação. Tá quitado, tá pago, tu não deve mais nada. É isso que Jesus fez por nós na cruz. Imagina, a gente é restaurado, a gente é consertado por Cristo. A gente tem um motivo mais do que suficiente para se alegrar com isso. Nós temos também motivo para se alegrar com o seguinte, que Ele quer nos tirar de uma vida de destruição, onde o final é uma morte sem salvação. Colossenses 1,13 diz assim, ó, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Domínio das trevas. O que a Bíblia quer dizer com domínio das trevas? Quando, por exemplo, a gente está em um país, a gente tem que respeitar a lei desse país. Concorda comigo? Aqui no Brasil, por exemplo, é proibido, sei lá, uma lei aí que nos outros países não tem, jogar lixo no chão, no exemplo, que não pode. É uma lei daqui. Mas, por exemplo, se eu for lá para Namíbia, sei lá, que não tem essa lei, poxa, eu chego lá, se eu não tiver educação, eu posso jogar o lixo no chão, não tem problema nenhum. Agora, se o morador de lá vem para cá e joga lixo no chão, ele vai estar descumprindo a lei. E aqui quando a Bíblia nos diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas, é mais ou menos isso. A gente estava em um lugar onde quem dominava é o nosso inimigo, é Satanás. E Ele nos tirou desse domínio, para onde? Para o reino do Seu Filho amado. Imagina isso. Até tem aquela passagem diz assim, ó, Pedro diz o seguinte, que eu falo para vocês como peregrinos que são, como estrangeiros. O que é um peregrino estrangeiro? Alguém que não é daqui, mas que está aqui de passagem. É um viajante. Sim, nós somos praticamente alienígenas. Nós temos uma fisionomia bem parecida. Mas a gente não é desse mundo. Louco isso, né? Tanto que Jesus diz o seguinte, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que livre do mal. Nós não somos daqui, a gente está de passagem, tem mais, a gente está quase indo embora. A gente está quase indo embora. Sabe, a gente começa a pensar nisso, gente, se a gente não fica alegre com isso, bom, vamos deixar para depois essa parte. E hoje, nós sabemos a verdade e somos protegidos por ela. O Salmo número 1 diz assim, ó, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Olha que interessante. Ó, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém, ou seja, não para na roda dos escarnecedores e nem se assenta. Viram só essa projeção? Que não anda, não para e não se senta. É uma sequência lógica. Até quando lá o recruta, tu não para, se não tu para, tu pensa, se tu pensa, tu senta, se tu senta, tu deita, e se tu deita, tu dorme. Não é assim? Não posso parar, se eu paro, pensa, eu choro? Cara, é a mesma coisa. Porque se tu começa a caminhar com aquele pessoal das ideinhas legais, aquelas, os caras estão falando disso, mas tu continua caminhando com eles. Quando tu vê, tu está começando a ponderar a ideia. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Quando tu vê, tu está fazendo igual. Não sei se eu me fiz entender nisso, mas hoje nós temos a verdade, nós somos protegidos por ela, porque a próprio Salmo número 1 continua dizendo assim, ó, mas antes o seu prazer é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e dá o fruto no tempo certo. Imagina, aquele que se apega à lei do Senhor, que é a Bíblia, que medita nela dia e de noite, não quer dizer que ele não dorme mais só ler a Bíblia, não é isso, mas que ele insistentemente está estudando a palavra de Deus. Ele é como uma árvore junto a um rio. Imagina, não tem árvore mais verde do que junto a um rio. Aquela árvorezinha lá de coração lá, ela não está junto ao rio, ela faleceu, infelizmente está, olha lá, mortinha. Essa aqui também é muito boa, para a gente se alegrar. Deus nos deu o melhor amigo e conselheiro que há, o Espírito Santo. João 14,16 diz assim, Jesus disse,
Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Lembra que eu falei semana retrasada? Ele habita com vocês, mas Ele estará em vocês. Emanuel, sabe o que significa Emanuel, né? Deus conosco. Jesus, quando andou aqui com o homem, como homem, Ele era Deus conosco, Ele estava do nosso lado. E hoje nós temos Deus dentro, que é o Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Como eu falei, a gente está melhor do que os discípulos, porque eles tinham Jesus do lado. Só que quando Jesus ia dormir ou ia almoçar, eles estavam sozinhos. Não, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não está aqui. Hoje a gente tem Ele direto com a gente. E essa aqui é uma das que eu mais acho que é motivo realmente para a gente se alegrar, que é o seguinte, ó, que nós não precisamos andar sozinhos. Gálatas 6:2. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Gente, a gente aqui tem uma grande deficiência, se eu falo em igreja local, a gente tem uma grande deficiência. A gente não anda junto. Pararam para pensar? A gente não anda junto. A gente tem um grupo no WhatsApp que um dia foi legal. O pessoal sempre se falando lá e tal. Deu várias tretas no grupo do WhatsApp. Sabe? É difícil a gente ver a gente se comunicando. Eu me comunico com a maioria aqui. A grande maioria estou sempre conversando. Mas a gente não tem uma vida comum. Como igreja. E a gente não precisa ficar assim. A gente tem um ao outro, sabe? Às vezes a minha dificuldade ela vai se tornar bem menor se eu compartilhar com o Giba. Às vezes o problema da Xanda, poxa, vai ficar dividido se ela falar com a Bíblia, entende? A gente tem um ao outro. A Bíblia diz aqui, é bem certo aqui, ó, para carregar, ajudai-vos uns aos outros a carregar os seus fardos. Gente, se a gente tem uma caixa com 40 quilos, se a gente carregar de 2, vai ser 20 para cada um. Entende? Isso é igreja. Quantos viram aquele que eu postei lá no Way? Que tem aquele três pessoas com um pedaço de uma tora no ombro. Aí tem um buraco. Aí quando o primeiro passa no buraco, os outros dois seguram ele, e não tem chão para ele. Aí quando o do meio vai passar no buraco, os dois da ponta estão segurando ele, e quando vai passar o último, os dois da ponta estão segurando de trás. É mais ou menos assim que funciona. Porque a Bíblia até diz que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro pode levantar. Ou se tiver os dois em uma cama, um pode esquentar o outro. Sabe? A gente não precisa andar sozinho. Só que, infelizmente, hoje, isso aqui tem deixado a gente muito afastado das pessoas, gente. Sabe? A gente, ao mesmo tempo que não para quieto, a gente está sempre sozinho. Quantos de nós aqui falam muito mais com pessoas que estão morando em Manaus do que aqui do lado, ou aqui, às vezes na mesma casa, na mesma rua? Muitos de nós, a gente faz isso. Mas nós temos todos esses motivos para sermos pessoas alegres. Nós temos motivo de sobra para sermos pessoas alegres. Falar é muito legal. Pô, falar é tranquilo. Tá falando aí que é barbada, que dá para ficar alegre com tudo isso? Claro que é. Mas eu não sinto alegria nisso tudo. Pode estar pensando, falando assim, tá, mas falar é tranquilo, mas como é que faz? Onde é que compra essa alegria? Davi, e já estou acabando, gente, tá? Para de me olhar desse jeito. Davi, não é esse Davi, é outro Davi. Davi, a Bíblia nos fala que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um cara que Deus chega assim, ó, quem é o cara que tu acha top aí? Davi. Só que Davi pecou vergonhosamente. O que aconteceu com Davi? Davi estava em casa num dia que não era para ele estar e olhou para uma pessoa que não deveria olhar e fez algo que não deveria fazer e depois matou um cara que não deveria morrer para poder ficar com a mulher do cara.
Foi algo, um assassinato, com adultério, com mentira, com um monte de coisa. Aí ele escreveu o Salmo número 51, que eu gostaria de ler para vocês, do 1 ao 12, que diz assim, ó, nessa situação toda, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo. Ísopo é uma espécie de planta, como se fosse, sei lá, manjericão. E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir de novo o júbilo ou os gritos de alegria, e os ossos que tu esmagou exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Agora é que eu quero chegar no ponto que eu estou fazendo todo esse giro para chegar. Olha o que ele disse. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Gente, o motivo da igreja estar sem alegria não é porque o louvor não louva bem, não é porque o pastor não prega bem, não é porque a cadeira é dura. Não. Não é porque ela teve um mau dia, não é porque ela está sem dinheiro, não é porque ela... Não. É simplesmente porque a igreja hoje não está entendendo o que aconteceu com ela quando ela aceitou Jesus. Ou ela realmente não aceitou, ou ela não está entendendo o que aconteceu com ela. E Davi fez essa oração: devolve-me essa alegria. Devolve-me. Ela está em algum lugar, então me devolve ela. Mas antes o que ele fez? Ele rasgou o coração. Deus, eu pequei contra ti. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu estou todo errado. Mas me ajuda. Me ajuda e me devolve essa alegria de te servir, essa alegria da salvação. Faz isso para mim. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Que se a nossa vida não tem alegria, é porque nós não estamos entendendo o que a gente vem fazendo aqui, o que a gente vem fazendo quando a gente abre a nossa Bíblia na nossa casa, aqueles que abrem, quando a gente ora, quando a gente busca intimidade com o Senhor. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios que aquele que espera por Jesus somente para essa vida é um dos mais miseráveis dos homens. Gente, a maneira como a gente encara a eternidade vai refletir de como a gente vive o presente. A maneira como a gente encara a eternidade vai refletir em como a gente vive o presente. E eu gostaria de orar junto com vocês para que Deus fizesse algo, sei lá, muito louco na nossa igreja. Muito louco mesmo. Tipo, de gente vir de fora de cara, o que está acontecendo em Nova Petrópolis? Com aquela Assembleia de Deus, o pessoal está... Nossa, parece uns loucos, eles riam o dia todo. O que aconteceu? Eu estou feliz. Sei lá, cara, um batismo de alegria, cara. Eu creio que isso pode acontecer. Mas não uma alegria assim, olha lá, a igreja dos micos. Eles riem por qualquer coisa, é hiena. Não é isso. Mas realmente um povo que entenda o que Jesus fez por nós, cara. Um povo que entenda, nós como povo que entendamos que, cara, a gente vai morar no céu, velho. A gente vai morar no céu. A Bíblia diz que o Senhor enxugará do olho toda lágrima. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente não vai ter tristeza no céu, a gente não vai ter dor no céu. Dá para entender isso, cara. Semana agora, como eu falei, eu estava gripado, com febre, vou morrer. Não vai mais rolar isso, cara. Não vai mais ter isso.
Eu não vou mais ter problema de, cara, eu estou apertado de grana de novo. Cara, eu vou estar de serviço amanhã. Ah, meu carro estragou. E sabe, tudo que a gente sempre pensou, se a gente começasse a falar sobre qual é o teu objetivo na vida. Ah, meu objetivo é passar num concurso público ganhando 15 conto por mês, é casar com uma mulher top, com um homem top de Deus, e a gente tem uma casa crente, com filho crente, cachorro crente, todo mundo no óleo. Mas, cara, para pensar, a gente tem o melhor futuro que alguém pode imaginar à nossa disposição. E outra, não é para longe. Não vai demorar, cara. Se você está esperando aí que o Temer vai chegar e vai arrumar o Brasil, não vai. Não vai. Porque a Bíblia diz isso, cara. Ele vai começar a piorar, piorar, piorar. Quando começar um esboço de melhora, a igreja parte. É o que eu entendo. Eu creio naquela doutrina pós-tribulacionista, pré, que a igreja, quando se manifestar o anticristo, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo, já estamos lá na fila de abraçar Jesus de novo. Vamos lá, pessoal, vamos lá de novo, vamos lá. Entende o que eu quero dizer? Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Mas vamos orar de verdadeinha, gente. Vamos orar de verdadeinha. Porque a gente precisa, não é a questão assim, ia ser muito legal se a gente tivesse uma igreja avivada, a gente tivesse uma igreja alegre. Não é isso. É uma questão, primeiro, de sobrevivência. Que eu vou ser sincero. Eu estou achando bem ruim. Bem ruim. Eu não ter mais alegria ainda e olhar para a minha igreja e minha igreja está assim, Walking Dead. Vamos pro culto. Entende? Cara, tá aqui o Giba, cara. Tá aqui o Mateus. Mas vamos tocar aí, pessoal. Levanta a mão. Gente, é terrível. É terrível. Mas não estou dizendo isso para afrontar, de jeito nenhum, porque é a noiva de Cristo. Mas, gente, a gente precisa fazer algo, cara. A gente tem que contagiar, cara. Contagiar de chegar assim, e aí, meu, como é que tá, cara? Jesus é bom. Com cara de louco mesmo. Mas transbordando Cristo. Não porque, eu achei legal, vamos fazer isso. Não, mas eu estou tão cheio de alegria de servir a Cristo, de pertencer a Ele e de saber para onde eu vou, que eu estou transbordando e quem está perto está ouvindo. Não estou nem aí. Quem está falando? Quem está ouvindo? A gente está transbordando vida e é isso que a Bíblia manda fazer. A Bíblia manda fazer. A Bíblia, em momento algum, manda a gente fazer membros de igreja. Alguém já leu? Façais membros. A minha Bíblia diz, vão e façam discípulos. O que são discípulos? São pessoas parecidas com o seu mestre. Quem é o mestre? Shogun. Não lembro desse filme, tu lembra? Quem é o mestre? É Jesus, gente. Lembra assim, depois de... Quem é o mestre? O cabelão grandão assim. É Jesus, cara. E discípulo é alguém parecido com Jesus. Então a gente tem que ser esse cara. Esse cara sou eu. Para a gente poder contagiar. Vamos lá, feche seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo isso que tu fez, Pai. Tudo isso que nós lemos hoje, que nós estudamos hoje, Senhor. Pelo teu amor incondicional, Senhor. Pela tua salvação. Por não precisarmos andar sozinhos, Senhor. Pela restauração que tu nos proporciona, Senhor. Pelo teu cuidado conosco, Senhor. Por tudo isso, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. E ao mesmo tempo nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós temos tantas coisas para reclamar, Senhor. Nós reclamamos tanto. Nós somos tão ingratos às vezes, ó Senhor. E tu tens, Senhor, se compadecido de nós inúmeras vezes,